Como será que surgiram as Olimpíadas? As Olimpíadas aconteciam na cidade de Olímpia, que ficava na península do Peloponeso, lá na Grécia Antiga. Elas aconteciam de 4 em 4 anos e reuniam diversas cidades e estados. Era uma forma de homenagear os deuses do Olimpo, principalmente Zeus. Nas primeiras edições, ela tinha apenas uma prova, que era uma corrida de mais ou menos 170 metros. Nas edições seguintes foram acrescentadas outras provas, como pentatlo, lutas e também provas equestres. Elas aconteceram até mais ou menos o século 4 ou 5 depois de Cristo, quando foram proibidas pelo Império Romano, que na época dominava a Grécia. E só voltaram a acontecer lá pelo fim do século XIX, na era das Olimpíadas modernas. Alguma dúvida? Não. Até mais, acabou a história. Peraí, primeiro muitas dúvidas. E depois, que tipo de história foi essa? Das Olimpíadas da Grécia Antiga. Mas não aconteceu nada, não teve herói, não teve emoção, não teve nada, não deu nem tempo de fazer pipoca. Você quer uma história de Olimpíada com emoção? Claro. Depois não vai dizer que eu não avisei. Era uma vez Pélope. Pélope era filho do rei Tântalo. Um dia Tântalo resolveu desafiar os deuses. Mandou matar o filho e cortar em pedacinhos. Depois cozinhar e servir num grande banquete para os deuses. Já tem emoção suficiente para você? Tântalo queria provar que os deuses não eram oniscientes, que não tinha como eles saberem de tudo o que acontecia o tempo todo. A deusa Deméter, que estava mais distraída, comeu um pedaço da carne e comeu o ombro do jovem Pélope. Os outros deuses, que estavam prestando um pouco mais de atenção, viram que aquilo era um corpo humano. Perguntaram para Tântalo, que confessou que tinha cozinhado o próprio filho. Os deuses ficaram furiosos e decidiram juntar o rapaz de volta e devolver a vida a ele. Mas como que juntou? Tá faltando o ombro. Foi comido. Eles fizeram um ombro de marfim para Pélope e deixaram ele mais bonito do que já era. E para Tântalo, eles deram um grande castigo. É o mínimo depois dessa. Quanto tempo que ele ficou de castigo? Para toda a eternidade. Nossa! Ele foi lançado em um vale, cheio de água frescas e frutos maduros, mas sempre que ele tentava abrir a boca para tomar um pouquinho de água e matar sua sede, a água secava. Sempre que ele tentava alcançar um fruto, os galhos das árvores cresciam e deixavam os frutos fora do seu alcance. Tem hora que a gente quer estar assim, tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Pélope foi acolhido pelo deus Poseidon, e quando voltou ao reino dos mortais, conheceu Hipodâmia, a filha do rei Enomal. O rei tinha determinado que quem quisesse casar com a sua filha tinha que ganhar dele numa corrida de carros. Muitos tentaram e todos perderam. Só que o rei cortava a cabeça dos perdedores e pendurava na porta do seu palácio. O rei pendurava as cabeças para afastar os futuros pretendentes, porque ele tinha ficado sabendo através de um oráculo que ele seria morto pelo seu próprio genro. Assim, ele tentava evitar o casamento da filha a todo custo. Mas a filha do rei tinha se apaixonado por Pélope e convenceu o cocheiro a trocar os pinos de bronze que seguravam a roda por réplicas feitas de cera. Durante a corrida, a cera aqueceu, e quando o rei estava para ultrapassar Pélope, ela derreteu e soltou a roda. O rei perdeu o controle do carro e morreu num terrível acidente. Pélope ganhou a corrida e se casou com Hipodâmia. Ele virou rei e dominou toda a península, que passou a se chamar Península do Peloponeso. E para comemorar, ele instituiu os Jogos Olímpicos. E foi assim, segundo a mitologia, que surgiram os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. E é assim que termina essa história. Essa foi a primeira história de Olimpíadas. Semana que vem tem mais. Até a próxima!